E sextou aqui no nosso Repórter Opinião, 10 de setembro de 2021, e toda sexta-feira o nosso Repórter Opinião ele é diferente. Hoje eu bati um papo com o ex-senador Jorge Viana, que conta um pouquinho da sua percepção sobre como está esse cenário político no Brasil e no Acre. Confere aí. Jorge, você que já foi senador, né? Tem uma experiência no executivo também, foi governador 2 vezes no Acre, foi prefeito. Vamos começar falando um pouco do cenário nacional para a gente vir aqui para o Acre. Como é que você se sente? Você sente esse cenário de ódio referente às pautas sociais? Como é que você vê isso hoje no Brasil? Eu tô muito preocupado com a situação que a gente se meteu. Eu acho que a gente tem que buscar um pouco 2013, quando muita gente foi para a rua, muita gente querendo contestar erros e também buscar dias melhores. Mas essa coisa tão bacana se transformou, depois desses 7, 8 anos, numa situação que eu acho que está ficando ruim para todo mundo. Claro, muito pior para as minorias, muito pior para os mais pobres, muito pior para a nossa juventude, e a ponto da gente ter um governo que a gente tem, um governo realmente que chama a atenção do mundo inteiro, mas lamentavelmente ainda não chama a atenção de uma parcela do povo brasileiro, que eu respeito pelas opções que tem, mas eu fico pedindo a Deus que eles acordem e vejam que estão diante de uma situação que não é boa para ninguém. Está dividindo as famílias, está dividindo os amigos, está dividindo a convivência boa, às vezes num condomínio ou num bairro. Porque ninguém pode levar uma nação para frente, seja pequena, média ou grande, como é gigantesco o nosso Brasil, pregando ódio, distribuindo armas e políticas de exclusão de setores, sabe? Buscando esmiuçar as diferenças que nós temos uns com os outros. Eu acho muito ruim, muito perigoso, mas eu acho que agora já está mais para o fim do que para o começo. Eu acho que é uma questão de tempo para o Brasil se livrar desse tipo de política que hoje é simbolizada pelos os homens de Brasília. Ô Jorge, e como é que um país, né, que já aspirou esperança, dias ainda melhores, se transforma num lugar que hoje vomita ódio e fake news? Pois é, eu achava tão legal quando a gente falava assim, o melhor do Brasil é o brasileiro, ou falava que o Brasil era o melhor país do mundo, pela beleza, né? A gente sempre fala assim, Deus foi generoso quando criou o Brasil, né? Não tem país igual. Mas agora o nosso povo briga consigo mesmo. As pessoas, num sinal, querem dar tiro no outro. As pessoas não têm sensibilidade com o outro que passa fome. As pessoas agora estão pedindo comida na rua. Então já não posso dizer que o melhor do Brasil é o brasileiro. Nós precisamos trazer isso de volta. Eu tenho esperança de que isso volte. Mas nesse momento eu estou muito apreensivo, porque tem muita mediocridade nos líderes que nos conduzem nesse momento. É uma coisa perversa. O Brasil precisa superar imediatamente essa fase terrível de ter líderes políticos nos estados e em Brasília que se descolaram de bons sentimentos, se descolaram da generosidade, da ideia da solidariedade. Fica agora acusando todo mundo de ser comunista, como se isso fosse alguma coisa. Isso foi superado nas tentativas de construir uma sociedade diferente. E são os mais egoístas, os menos sensíveis que falam essas barbaridades, sabe? Eu me preocupo muito. Acho que é lamentável. Mas a minha esperança é que a gente já deve estar bem pertinho de deixar isso para trás e voltar de novo, um a conviver com o outro, respeitar e buscar ser feliz de novo. A gente já foi, né? Nós não podemos ser a terra do já teve, nem o Brasil, nem o Acre.
E trazendo para o Acre, né, essa realidade também, porque isso se reflete diretamente no Acre. Hoje a inflação está altíssima no Brasil, inclusive agosto bateu recorde, né? Foi a inflação mais alta para o mês de agosto desde os anos 2000, assim, há 21 anos. Né? Há 20 anos a gente não via, foi 0,87% a inflação. O gás está caro, o óleo está caro, a comida está cara. Em Marechal Taumaturgo, por exemplo, é R$140 uma botija de gás. Como é que você vê isso hoje para o acreano? Localmente, como que se avalia que está a economia do Acre? Então, nós estamos no meio de uma crise sanitária sem precedente. Pandemia é uma coisa gravíssima. Já estamos nos aproximando de 600 mil mortos. 1 ano e meio o Brasil se batendo com a pandemia, uma coisa que uma parcela do mundo ou já deixou para trás ou já criou uma maneira de enfrentá-la. Aqui a gente passou meio ano, no ano passado, discutindo se era gripe ou pandemia, a partir de uma visão da maior autoridade do país, do próprio presidente, trocando o ministro da Saúde no meio da pandemia, ou seja, uma fase de negar que existia uma pandemia. Depois, mais meio ano discutindo que tinha um remédio para curar o vírus, distribuindo remédios sem eficiência, conforme a posição das autoridades sanitárias de saúde. E aí, depois de 1 ano perdido, e milhares, centenas de milhares de mortes, você entra numa discussão se vacina ou não vacina. Se a vacina tem efeito ou não. Olha que tragédia. A gente sempre se vacinou. Para tudo. Para vírus só tem um remédio que é vacina, é só conversar com o médico. Mas até alguns poucos médicos ensandecidos começaram a pôr isso em dúvida, pôr a ciência em dúvida. E junta-se a isso uma crise econômica e social. Então são 3 grandes crises. Uma que traz a morte em milhares de famílias. A outra que traz a maior dificuldade do ponto de vista da busca do trabalho, do ponto de vista de ter uma renda, que é econômica. E como consequência a gente está enfrentando talvez a maior crise social. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil voltou a ter quase 15 milhões de pessoas que não têm o que comer, que vivem na insegurança alimentar. Isso se reflete no Acre. Nosso povo, lamentavelmente, empobreceu. A falta de perspectiva para os mais jovens é gritante e me preocupa, porque a nossa força são os jovens. E no meio dessas 3 grandes crises, eu acho que nós estamos com os piores líderes para nos ajudar a tirar delas. Pessoas inexperientes, pessoas equivocadas. Eu fico me perguntando por que o Acre é ainda o último ou penúltimo lugar que menos vacinou até agora no Brasil. Todo dia sai no noticiário isso. Um estado que tem menos de 1 milhão de pessoas, que pode ter um mutirão para a gente criar um ambiente de segurança sanitária com vacinação. Mas, enfim, de novo também, acho que mais do que nunca a gente precisa de um plano, de um projeto para o país e para o Acre, para a gente sair dessa situação. Um projeto que implique investimentos públicos, que implique em cuidar das pessoas. Por isso que eu defendo que o governo do Estado deveria ter um programa de auxílio para as pessoas. O governo parou de pagar a dívida. São 50 milhões por mês que fica no caixa do governo. Enquanto isso acontece, enquanto estamos na pandemia, pega aí 1/4 disso. Se fosse eu, pegaria metade disso, R$500 para 50 mil famílias por mês, para que as pessoas não tenham que estar pedindo dinheiro, comida na meio da rua. Isso é possível fazer. Isso é um gesto, isso é um projeto, porque dinheiro na mão dessas pessoas, imediatamente, é dinheiro circulando na economia, porque os mais pobres, os mais necessitados, quando pegam algum dinheiro para comprar comida em casa, para pagar a conta. Agora, as pessoas não estão enxergando que o país triplicou a produção de petróleo, graças à época do Lula que descobriu o pré-sal, também aí a comunidade científica. Nós produzimos 3 vezes mais petróleo do que antes e nunca tivemos uma gasolina R$7. O gás de cozinha, que passou já faz tempo dos R$100,
Isso afeta tudo. Quem comprou uma motinha não tem como abastecer um tanque de 12 litros. Quem comprou um carro popular não consegue abastecer o carro. E a pessoa está botando a conta em quem? Tem que ser em quem está governando o Brasil, em quem está liderando aqui no nosso estado. E isso é uma tragédia que nós estamos vivendo. Ô Jorge, você tem, né, feito um movimento de dialogar, né, com as pessoas, de ouvir muitos líderes comunitários, de conversar. E o que se vê também em contrapartida é um movimento das pessoas também ansiando por outras lideranças, né? Por quem tem experiência, você que já foi governador, senador, prefeito, conhece bem a gestão pública, trabalhou muito com isso, e existe uma pressão muito grande também para que você saia candidato, né, nas eleições do ano que vem. E uma pressão para que você saia candidato a governador do Acre. Você que tem uma memória afetiva dos acrianos aí pelas grandes transformações que o Acre passou. Como é que tá isso? É uma pergunta que eu acho que todo mundo te faz, né? Jorge é candidato? Jorge não é candidato? Como está sendo essa construção? Então, uma vez eu estava com o Dom Moacir lá em casa, no almoço. Tem até um quadro com ele aqui na parede, o padre Paulino. Um quadro eu e ele falando com o Papa Francisco. O Dom Moacir estava lá em casa, eu perguntei para ele se a indiferença era um pecado. Ele falou, meu filho, é um dos grandes. Uma pessoa indiferente, ela não vai para o céu nunca. Uma pessoa indiferente, às vezes nem o cão quer. Porque alguém que vê uma injustiça, não faz nada. Que vê alguém sofrendo, não toma atitude. Que pode ajudar e não ajuda. É o tal do que na Bíblia fala do quente, frio e o morno. O morno vomita-se. E ele falou, ó, faça tudo para não ser indiferente na vida. E o que eu estou fazendo, mesmo já tendo sido prefeito, governador por 2 vezes, senador, é tentando não ser indiferente num momento de dificuldade. Se eu posso ajudar com a minha experiência, com a minha vivência, por que não ajudar? Por que não ajudar o meu estado? Por que não ajudar o meu país? Por que não ajudar as pessoas? E o que eu estou me oferecendo é para ajudar. Só que quando você vai para ajudar na política, o jeito de ajudar é sendo candidato. Então, num primeiro momento, eu estou sendo chamado, estou sendo convidado, estou sendo cobrado para ser candidato ao Senado. Por quê? Porque o pessoal ganharam tudo, ganharam os mandatos de senadores, ganharam o governo, ganharam a prefeitura, ganharam a presidência da República, mas já se vão quase 3 anos. E a situação só piorou. Não, e a gente vê hoje senadores, por exemplo, do Márcio Bittar, por exemplo, defendendo pautas contrárias à população, dizendo que os professores são privilegiados. Pois é. Eu fico chocado de ver mais conflito, mais ódio, mais insanidade. Os líderes. Eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública do IDP. Uma das coisas que eu passo é o seguinte, o líder tem que ser parte da solução e não parte do problema. O líder tem que criar um ambiente de paz, de harmonia, para poder ter trabalho, e do trabalho você ter uma melhora de vida para as pessoas e para o Estado ou para um país. Não tem outro jeito. Eu fico chocado de ver que na pior crise, volto a repetir, nós temos os piores líderes. Os piores, que só agravam problemas já muito grandes. Então, essa ideia de ser candidato ao Senado, ao governo, eu não estou me lançando a nada, estou sendo cobrado, convidado, eu estou conversando com muita gente, eu comecei a visitar, agora que a pandemia arrefeceu um pouco, os municípios, indo com calma, conversar com as pessoas, ouvindo as pessoas, porque eu acho que se a gente voltar a ter espaço de governo, de liderar, de mandato, eu acho que a gente também tem que dar uma calibrada, consertar algumas coisas. Porque nós fizemos muito. Eu acho que a nossa história, quando eu falo aqui com os nossos governantes, a nossa história, ela deixou 2 legados, pelo menos. Deixou trabalho feito. Não tem como não ver. Vai para qualquer lugar que tem muito trabalho feito, coisas bacanas, que a gente fez com muito amor, com cuidado. E também algumas lideranças. E eu estou convidando essas lideranças todas para nos juntarmos e tentarmos oferecer para a população alguma segurança de dias melhores, que possa significar ter esperança de que a gente volte a ter emprego para as pessoas, ter prosperidade para todo mundo, ter políticas sociais que tirem as pessoas dessa situação tão triste
Voltar a olhar para o meio ambiente, né, Jorge? O Acre perdeu acordos importantíssimos, dinheiro, investimento. O Brasil hoje passa vergonha nessa parte. Nós moramos na Amazônia. A coisa mais certa hoje no mundo é a agenda climática. O clima está mudando. Isso traz efeitos enormes nas economias, para as empresas. Eu estudo muito isso, eu leio muito sobre isso, eu converso muito sobre isso. Agora que era a hora da gente estar criando um ambiente, aumentando o nosso protagonismo, para o Acre se beneficiar daquilo que nós vamos ter que ter de economia para enfrentar a mudança climática. Ou seja, a gente pode ter muito ganho se a gente souber trabalhar esse ativo riquíssimo que nós temos, que é a nossa floresta, que é a nossa cultura, se a gente respeitar os povos indígenas, que agora estão lá em Brasília, numa luta danada para manter seus direitos que foram adquiridos na Constituição de 88. Então, acho que o Acre está completamente na contramão. Essa história de pedinte, o Acre não pode ser a terra do já teve, ficar pedindo, com o pires na mão, pedindo para deputado, para senador, emenda. Cadê o projeto para o Acre? Cadê o projeto que possa mudar a economia de forma sustentável? Que possa fazer a gente agregar valor na nossa biodiversidade? Agora que era a hora. Porque o mundo inteiro tem que enfrentar a mudança climática e não tem como vencer esses tempos se não tiver a floresta como aliado. Então eu fui relator como senador do Código Florestal, pacificamos a situação. Os problemas diminuíram bastante porque eu pacifiquei entre quem cria, quem planta, com a proteção do meio ambiente. Aí, numa hora dessa, os governos, tanto federal como estadual, se apartam dessa agenda, que para quem vive na Amazônia ela é central. Então, os governantes da Amazônia, com raras exceções, estão completamente equivocados. Por isso que o Acre perdeu o protagonismo, por isso que nós estamos empobrecendo nesse aspecto, quando a gente podia estar acumulando ganhos. Eu acho que uma mudança no rumo da política pode trazer melhoras imediatas para o seringueiro, para o ribeirinho, para o agricultor, para o médio, para o pequeno e grande criador, o fazendeiro. Todo mundo ganha, e principalmente quem vive nas cidades, porque nós podemos trabalhar esses ativos florestais que nós temos e melhorar a renda de quem vive na cidade. Com a industrialização, quando eu falo de agregar valor à biodiversidade, é criar uma indústria limpa, uma indústria que seja de baixa emissão de carbono. Então, para mim, apesar de estar vivendo a maior crise do mundo, também tem uma bela oportunidade para regiões como a da Amazônia e como o Acre. E aí a gente finaliza, quando eu cheguei, eu vim conhecer o escritório, né? Nós olhamos aqui para essa parede e você fala desse melhoramento, desse ganho em cadeia, né? Que vai desde da pessoa que mora na floresta, a pessoa que mora nas cidades. Tem dois slogans seus que casam muito com essa sua fala de campanhas anteriores, que é: a vida vai melhorar e o Acre tem jeito. A vida vai melhorar, Jorge? Eu acho que sim. Não posso acreditar em outra coisa. Eu estou trabalhando para isso. Acho que todos nós deveríamos trabalhar para que a vida melhore para todos. Mas ela precisa melhorar urgente para quem mais precisa, para os que estão sofrendo mais. Para que a gente não fique indiferente com o sofrimento dos outros, que é um pecado grande, né? Eu acho que o Acre tem jeito, que o Brasil tem jeito, mas nós precisamos primeiro dar um jeito nesse mau humor nosso, nesse lado ruim que a gente vê em muita gente, pregando ódio, a intolerância. Com ódio e intolerância não vai melhorar nada e não vai dar jeito em nada. Mas se a gente deixar o ódio, a intolerância e conseguir deixar de canto aí, não precisa fazer mal a ninguém. Essas pessoas que são perversas, pessoas más, insensíveis, e a gente juntar a maioria que quer dias melhores, que quer ser feliz, que quer conviver, que quer todas as cores, a gente vai trazer de novo esse negócio de que o melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor do Acre é quem vive aqui, os acreanos, é quem veio escolher o Acre para viver. As pessoas vão deixar de ir embora do Acre, como estão indo, lá para João Pessoa, ou para Santa Catarina em busca de dias melhores. A gente vai até trazer a crianada de volta e a gente fazer desse lugar aqui um lugar de novo feliz. Teve um período aí, eu estava no governo, era tão bacana, cara. Emprego para todo mundo, prosperando, empresário grande, pequeno, os índios resgatando sua cultura, o seringueiro também podendo ser feliz, cada um no seu espaço, né? Uma coisa bacana de cristãos. Eu tenho esperança que isso volte. Eu tenho esperança que a vida vai melhorar e eu não tenho nenhuma dúvida que o Acre e o Brasil tem jeito. Depende só da gente.
Obrigada, Jorge. Muito obrigada pela sua companhia. Essa foi uma entrevista com o ex-senador Jorge Viana. E se você gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, deixa a sua sugestão, se inscreve no nosso canal. No fim de semana você se mantém muito bem informado acessando jornalopinião.net. Segunda-feira eu tô de volta com mais informação para você. Um excelente final de semana. Tchau, tchau.